Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. O Evangelho, meu irmão e minha irmã, nos alerta. Quem ouve estas minhas palavras e as coloca em prática é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, vêm as enchentes, os ventos sopram, mas a casa permanece de pé, porque foi construída sobre a rocha. Nós queremos construir a nossa vida de fé sobre esta rocha que é Cristo, alimentados pela palavra de Deus. Por isso te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a todos os dias fazer este esforço, se alimentar da palavra de Deus com essa certeza. Ela nos torna fortes diante das adversidades desta vida. Os ventos podem até soprar, as ondas violentas podem até vir contra nós, as enchentes poderão vir contra nós, mas se estamos alimentados pela palavra de Deus, permaneceremos de pé, com alicerces lançados no nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos escutar com atenção a mensagem da palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Desceu com eles e parou num lugar plano, onde havia numeroso grupo de discípulos e imensa multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Tinham vindo para ouvi-lo e ser curados de suas doenças. Os atormentados por espíritos impuros também eram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que a todos curava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje o trecho do Evangelho que nós ouvimos é profundamente vocacional. É a chamada de discípulo aos 12 como seus companheiros de missão, enviando-os para colaborar na sua própria missão. Hoje, Cristo passa no nosso caminho e chama também cada um de nós para colaborar na sua missão. Aqueles responderam ao chamado que Cristo fizera. E nós, como respondemos ao chamado que hoje o Senhor faz a cada um de nós para colaborar com a sua missão? Vamos escutar esta mensagem do Evangelho, permitindo que o nosso coração seja profundamente tocado por estas palavras do Evangelho. O Evangelho começa dizendo: naqueles dias, ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. É bonito a gente ver Jesus realizando esse gesto. Ele sobe a montanha. Subir a montanha não é simplesmente um gesto geográfico, não é meramente um movimento físico de subir um monte qualquer. Subir a montanha tem um significado teológico. A montanha é o lugar do encontro verdadeiro com Deus. A montanha é o lugar da revelação de Deus. Por isso, ela tem esse significado espiritual. Nós também podemos e devemos todos os dias subir à montanha. Talvez este próprio momento que nós estamos vivenciando agora é o momento de estarmos no monte, o lugar da revelação de Deus, o lugar do encontro profundo com o Senhor. Jesus sobe ao monte. Subamos também nós com Jesus ao monte, repito, não somente o monte geográfico, mas o monte teológico. Pode ser aí mesmo onde você está, mas que o seu coração esteja diante de Deus, que se revela
que manifesta o seu amor, a sua misericórdia e o seu projeto para cada um de nós. Jesus sobe o monte. E sobe ao monte para quê? Para orar. Passou a noite inteira em oração a Deus. Como é bonito a gente ver Jesus em atitude de oração. Constantemente, o Evangelho mostra Jesus rezando. Muitas vezes nós queremos prescindir da necessidade da oração. Jesus, o próprio Filho do Pai Eterno, sentia a necessidade de rezar sempre, sobretudo antes de tomar decisões importantes, como é o caso do trecho do Evangelho que nós ouvimos hoje. Antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus permanece a noite inteira em oração a Deus. Oração é este momento de intimidade com o Senhor. É um diálogo de amor que nós estabelecemos com o Senhor. Falamos a Deus, mas também escutamos a sua mensagem. Portanto, é um diálogo amoroso, é uma intimidade que nós criamos com o Senhor. Como você reza? Você dedica tempo do seu dia para a oração? Jesus rezava sempre, sobretudo antes de tomar decisões importantes. Antes de você tomar alguma decisão, você reza, pede discernimento e a luz do Espírito de Deus? Aprendamos com Jesus a rezar sempre. Em seguida, diz o Evangelho, depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Aqui é importante duas terminologias, discípulos e apóstolos. Discípulos são aqueles que aprendem, são alunos, aprendem com Jesus. Todos nós precisamos entrar no discipulado, na aprendizagem da escola do Mestre. Discípulo é aquele que aprende. E apóstolos são aqueles que são enviados em missão. Antes de serem enviados, eles eram discípulos, isto é, aprenderam com Jesus e depois foram enviados em nome de Jesus. Assim também deve ser cada um de nós. Primeiro nos tornar discípulos e discípulas para depois nos sentirmos enviados pelo Senhor. Portanto, entre os discípulos, Jesus escolhe os 12, aos quais chamou de apóstolos, isto é, enviados em seu próprio nome para realizar a sua missão. E em seguida, o Evangelho vai nomear cada um destes 12 apóstolos. O nome é muito importante, porque o nome fala da identidade de cada pessoa. Jesus chama pelo nome, isto é, Jesus chama cada um na sua identidade, na sua realidade concreta, na sua história. Por isso, nós também somos chamados pelo nome por Jesus, na nossa realidade concreta. Cristo quer contar com cada um de nós, apesar muitas vezes de nossas fragilidades. É interessante porque o Evangelho faz questão de mostrar que Jesus quer contar com aquele grupo de apóstolos com a certeza de que eles vão fazer uma experiência de transformação. Não é que eram perfeitos, ao contrário, muitos deles tinham limites. O próprio Evangelho faz questão de dizer, por exemplo, Simão, a quem Jesus chamou Pedro, Pedro significa alguém de cabeça dura, e de fato, ao longo do Evangelho, a gente vai vendo como Pedro tinha dificuldades para compreender o ensinamento de Jesus. Fala também aqui de Judas, aquele que depois traiu Jesus. O Evangelho é claro. Jesus certamente sabia que entre os discípulos havia a situação de limitação, mas ele quis contar com cada um deles. Assim também é conosco. Jesus sabe que temos as nossas limitações, nossas fraquezas, mas ele quer contar conosco. Afinal de contas, na missão, o que mais conta não é a nossa própria força, é a força de Deus que age em nós. A segunda parte do Evangelho que nós ouvimos é justamente as multidões que se sentiam atraídas por Jesus para escutá-lo. Jesus ensina e as multidões são sedentas de acolher o ensinamento de Jesus. E por quê? Porque o ensinamento de Jesus é dado com autoridade. E por que esse ensinamento de Jesus é dado com autoridade? Porque Jesus ensina com palavras e com gestos. Jesus fala, mas Jesus também realiza gestos em favor das pessoas. O Evangelho diz, as pessoas vinham, queriam tocar Jesus, e este toque em Jesus curava as pessoas de suas enfermidades
libertava as pessoas dos espíritos impuros. Jesus vem como Salvador e Libertador. O toque em Jesus cura e liberta. Ele ensina e realiza gestos concretos. Vamos também nós fazer esta experiência de tocar o Mestre, fazer a experiência de cura, muitas vezes das feridas que existem internamente, as feridas existenciais. Mas sejamos também nós este toque de Deus na vida de tantas pessoas. Afinal de contas, Ele nos envia para sermos a Sua presença na vida de tantas pessoas que precisam deste toque de cura e de libertação. Estamos concluindo mais este nosso momento de escuta da Palavra de Deus e de reflexão profunda, onde o Evangelho nos apresenta a necessidade da oração, sobretudo nos momentos mais importantes de decisão da nossa vida, assim como Jesus. Que saibamos rezar sempre. Que também renovemos o chamado vocacional em nosso coração. Cristo chama pessoas para colaborar com a sua missão. Como chamou no passado, hoje Ele também chama a cada um de nós pelo nome, para sermos enviados a anunciar o seu reino de amor. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, te pedimos no dia de hoje a força do Teu Espírito, para que criemos sempre entre nós a intimidade contigo por meio da oração, quando podemos te falar ao coração, mas também ouvir a Tua Palavra. Ajuda-nos, Pai Eterno, a seguir os passos de Jesus, o Teu Filho e nosso Mestre, na construção do Teu reino de amor. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.